E mais uma vez nós estamos em campanha eleitoral, campanha abrangente, profunda, e mais uma vez a palavra principal da campanha eleitoral é corrupção. Os candidatos falam de assuntos vários, tangenciam coisas que são importantes, desenvolvimento, controle da economia, inflação, esse tipo de coisa, distribuição de renda, mas o principal assunto, o principal tema é a corrupção. A troca de acusações entre os candidatos fixa sempre na corrupção. E hoje não poderia ser diferente, como em outras campanhas. A corrupção é o argumento principal, essencialmente das elites nos países mais atrasados, como o Brasil, exatamente porque toca no bolso de cada um e faz a gente pensar que nós somos superiores aos outros, aos políticos que são acusados de corrupto. No entanto, a gente vê que a corrupção é um rótulo que ele gruda nos políticos progressistas e de esquerda, dos políticos da direita, dos políticos preferidos pela elite, ele não gruda, como por exemplo no Maluf. Paulo Maluf é um corrupto notório, dos mais famosos do Brasil, mas não pega nele o rótulo de corrupto, embora haja piadas que dizem, sabe como você se prepara uma galinha a Maluf? Primeiro você rouba uma galinha, e aí depois você prepara do jeito que você achar melhor. Essa é a galinha Maluf. Antigamente, Adhemar de Barros, governador de São Paulo na época do golpe militar, já era acusado de corrupto. Já diziam, Adhemar de Barros pelo menos é o que rouba mais faz. E isso ele incorporou como se fosse um lema, uma coisa dele, uma legenda ideal para ele. Ele é o que rouba mais faz. E as pessoas estão tão acostumadas a verem os políticos acusados de corrupção que não distinguem mais a diferença entre o que rouba e não faz e o que rouba mais faz. Então a gente está vendo hoje, por exemplo, o Lula acusado de corrupção. Acusado como já vem sendo acusado já há anos, desde a Lava Jato, mas ainda não se provou nada, ainda não se apontou um imóvel que seja dele, uma conta na Suíça ou em um paraíso fiscal, nada disso. Enquanto Bolsonaro está atolado em acusações de corrupção. Ele, os filhos, as ex-mulheres, a família em torno dele, o Queiroz e mais isso e mais aquilo. E, no entanto, não cola nele o rótulo de corrupto. Ele diz, inclusive, que o governo dele é o governo menos corrupto, que não há corrupção no governo dele. Mas e as rachadinhas? E os imóveis comprados com dinheiro vivo? Aí ele diz, não, isso aí é normal, comprar imóvel com dinheiro vivo. E aparecem até corretores de imóveis, até gente de cartório dizendo, não, isso é normal. Quando nós todos sabemos que isso não é normal. Outro dia eu vi um delegado dizendo na polícia, a gente aprende, a primeira coisa quando entra para a polícia é que imóvel comprado com dinheiro, em dinheiro vivo, geralmente esse dinheiro é sujo. Por quê? Porque ninguém faz compra de imóvel, que é muito dinheiro, com nota sobre nota, dinheiro sobre dinheiro. Isso aí é um absurdo, é uma loucura. Mas voltando à questão da campanha eleitoral, nós estamos mais uma vez vivendo esse período de acusações de corrupção de um lado, corrupção do outro, mas o engraçado é que a corrupção que cola na esquerda não cola, não adere de jeito nenhum na direita. Bolsonaro caminha olimpicamente no meio das acusações de malversação de dinheiro, de acumulação de dinheiro indébito, de todo tipo de corrupção com gente que trabalha no gabinete dele, a rachadinha, do filho dele, do outro filho, do terceiro filho, o quarto filho, todos da família Bolsonaro, todos têm imóveis, todos são muito bem de vida e, no entanto, não são nada, não são coisa alguma. Nunca trabalharam, o mais novo nunca trabalhou para ter dinheiro para comprar imóvel, mas não cola. Não cola por quê? Porque ele é o favorito do mercado. O mercado é o quê? O mercado é esse ente invisível
onde as elites manobram e as elites têm os seus cordõezinhos e embaixo estão os seus representantes que agem nessa manutenção da ordem. E nisso atuam não só empresas, políticos, mas a própria imprensa. E nós vemos que a imprensa não reverbera com a mesma intensidade as acusações de corrupção, não investiga com o mesmo afã as acusações de corrupção, as denúncias de corrupção que atingem a direita, como se dedicaram às acusações contra o Lula, por exemplo, contra toda a esquerda, contra o PT, na época da Lava Jato. O Jornal Nacional era todo dia desmanchando a versão de um presidente que tinha sido bom, que tinha trabalhado para a população, que tinha sido um governo progressista, responsável por um governo progressista. Não, o governo PT e depois o governo Dilma, que também era PT, o governo Lula e o governo Dilma foram governos corruptos, ladrões. Juscelino Kubitschek, quando saiu do governo em 1960, saiu 4 anos antes do golpe militar de 64. Pois quando veio o golpe e criaram-se os inquéritos policiais militares, uma das primeiras acusações que se fizeram a Juscelino é de que ele era corrupto. E diziam então, como ele estava morando num apartamento na Avenida Vieira Soto, em Ipanema, um apartamento amplo, bonito, caro, que tinha sido cedido a ele por um amigo, ele foi acusado de ser o dono daquele imóvel inteiro, não só do apartamento, mas dos 4 andares ou dos 3 andares do prédio, na Vieira Soto, porque pertenciam ao tal amigo. Mas ele foi acusado de ser o dono daquilo ali e usar o amigo como laranja. E esse inquérito policial militar vasculhou, virou, mexeu, virou do avesso, e na mesma situação em que a gente viu acontecer anos, 40, décadas depois com o Lula, não chegaram à conclusão que pudesse levar sequer a julgamento o ex-presidente Juscelino Kubitschek. E esse não era nem um homem de esquerda, mas era um homem que era contra o golpe militar instaurado no país, então investigaram ele. Da mesma forma, agora fazem com o Lula. A situação é outra, o tempo é outro, o momento histórico no mundo é outro, mas a acusação é a mesma, é velha, é uma acusação velha de barba branca, barba do Lula, aquela barba branquinha, aliás, como a minha também, uma barba branca, assim, entendeu? Então pense nisso quando você ouvir Luladrão, ex-presidiário. Ex-presidiário, tivemos vários, Nelson Mandela, Gandhi, né? Foi ex-presidiário. Mujica, aqui no Uruguai, para não ir muito longe, foi ex-presidiário também, é um ex-presidiário. Mas o Lula é o ex-presidiário ladrão. Então ele é um preso ex-presidiário por crime comum. Mas esse crime do qual ele foi acusado não foi provado e a justiça não o inocentou, não o condenou, apenas ignorou, anulou, acabou com o processo. E a direita usa isso para dizer que ele não foi absolvido, que ele continua sob suspeita de corrupção.